Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura digital para texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso, em qualquer lugar da vida, tem uma chance dela não fazer nenhum sentido para você. Essa aula, além dela ser gravada para uma turma específica do curso de jogos, né, ela também vai abordar um tema específico pra caramba, que é animação de recorte, né, e como que a gente pode criar personagem no universo 3D usando gráfico 2D, uma técnica que a gente chama de recorte digital, né, e é uma coisa diretamente relacionada à textura. O que está acontecendo aqui eu estou pintando um atlas de textura para poder gerar um objeto 3D com essa textura, cortar, rigar e animar. Então, o conceito aqui é criar um personagem que possa ser animado dentro do Blender, tá? Usando gráfico 3D aqui, né? Mas com um objeto 2D aqui, tá? E uma coisa legal é que isso é completamente compatível com qualquer motor de jogo dentro do espaço 3D do motor de jogo. Então a gente pode realmente tratar isso como um objeto normal. Eu não preciso fazer personagem só 3D para jogo 3D. Eu posso fazer personagem 2D para jogo 3D. Tanto animado com sprites, como com rig de animação. O legal de fazer isso com rig, né, e fazer isso com animação é que isso é muito econômico. Esse personagem inteiro aqui ele usa uma única imagem que foi recortada no Blender para gerar as peças, né? Então eu não tenho múltiplas imagens, eu tenho uma única imagem, é um atlas de textura. Eu vou mostrar as imagens para explicar o processo que eu uso, tá? Então, o meu processo na verdade começa com desenho manual mesmo, tá? Então, esse é um desenho que eu fiz no meu caderno, tá? Então, é assim que eu começo a trabalhar com animação de recorte. A primeira coisa que eu faço é realmente o design da coisa. Esse desenho aqui, eu jogo direto no software de pintura, né? Então, eu vou abrir aqui no GIMP, eu jogo direto. Então, eu tenho a minha, né, o meu desenho aqui, e em cima desse desenho eu traço a linha de cada uma das peças, né? Então, vou refazer uma aqui como exemplo, tá? Deixa eu pegar um pincel aqui, né? Default aqui, um comic. Vamos pôr ele com uma acho que 3. Acho que eu uso 3, né? Então, eu vou desenhar cada uma das peças pensando o seguinte: se essa peça vai ser animada, então eu tenho que pensar que ela vai rotacionar em torno de um pivô. Então eu vou ter uma forma curvilínea fazendo o centro de pivô dele. Ou seja, se eu rotacionar, não vai aparecer o alfa ou a transparência da coisa. Tá? Então, se eu quiser fazer expressão facial separada, eu não vou fazer o olho aqui, né? Vou fazer só a parte da cabeça. Né? Então, vou fazer só a parte da cabeça. Vamos deixar a sobrancelha separada também. E essa peça aqui, ó, eu vou reservar ela em algum lugar. Ou seja, eu vou separar isso aqui em algum canto. Sempre pensando que no Blender eu posso cortar isso com a faca mesmo, né? Então eu não preciso fazer tudo alinhadinho, eu posso lá no Blender passar uma faca e cortar ao redor dele. Ou eu posso fazer tudo alinhado com um grid, né? Vamos ver aqui um grid. E pensar que cada pedaço do meu boneco encaixa num grid quadradinho. Qualquer um dos dois jeitos vai funcionar bem. É realmente o gosto do freguês aqui, tá? Deixa eu resetar minha rotação. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Então, eu posso ter um atlas de textura. Vamos mostrar o grid aqui.
configure grid, show grid. Eu quero imagem, eu quero view, na verdade. Eu quero view, show grid. E aqui, ó, se a gente pegar essa imagem, por exemplo, cada uma das peças está dentro de um quadradinho definido. Então, cada uma das minhas peças está dentro de um quadradinho definido. Então, lá no Blender fica mais fácil para eu cortar se estiver assim. É mais fácil, porque está tudo num quadradinho. Mas não tem problema se eu quiser fazer também o corte com a faca. Os dois jeitos dão certo. Esse aqui está meio adiantado. Ele é um exemplo rápido que eu fiz para ter aqui para vocês, né? Então, daqui a pouco eu jogo isso lá para o Blender para a gente ver como é que funciona. Mas a lógica aqui é basicamente essa. Eu quero, na hora que eu estiver criando essas peças aqui, né? Eu quero separar cada uma dessas pecinhas aqui num canto, né? Então, eu vou desenhar a peça, né? Vou desenhar a peça e já recortar ela aqui para algum canto aqui. Então, já vou pegar, tipo, a peça e arredar para um canto. Geralmente eu faço. Então, deixa eu mostrar. Se vocês acreditaram no que eu falei, a linha sai desse jeito. Né? Ela sai, tipo, todas as pecinhas separadinhas, né? Todas as pecinhas separadinhas aqui. Como eu trabalho muito com coisas relacionadas a pixel art, eu gosto de fazer tudo crisp pra caramba. Então eu gosto de deixar a linha durona assim, tá? Eu gosto de deixar ela bem durona. Eu acho doido. Eu gosto dela fazer assim. Então é uma diferença que vocês vão ver desse desenho daqui para esse desenho aqui. Essa linha é dura, mas como eu sou preguiçoso, eu desenho normal e nas cores eu uso um threshold para gerar o limite. Então eu só defino minha pixel art depois o tanto de pixel que eu quero com um threshold. Né? Aí geralmente eu crio uma camada para cor, né? Eu isolo as partes com a cor e pinto por cima tipo, os tons que eu quero. Não me preocupo muito em fazer sombreamento muito eficaz, não, porque de novo, esse objeto ele é plano, né? Então ele não vai ter muita coerência de luz dentro do espaço 3D, ele tem que ter uma luz mais ou menos só sugerida, né? Eu não vou ficar fazendo sombra muito marcada, né? E o que eu faço mesmo é tipo assim, geralmente é uma camada com a cor chapada e uma camada com as manchas, né? Depois eu converto tudo num layer só, né? Converto tudo para um layer de pintura só, tá? Eu não preciso levar essas camadas para o Blender, eu preciso levar só uma imagem, tá? Então eu posso criar essa imagem. Então, esse é um trabalho de desenho mesmo, então eu tenho o desenho inicial, eu faço a separação das peças. Com a separação das peças, eu faço o acabamento de cor, considerando que vai ter esse alfa aqui entre as peças. O resultado, né, eu tenho dois exemplos aqui, né? Eu tenho esse cutout e tenho vários exemplos aqui, e tem essa galinha aqui, né? Eu vou levar os dois para o Blender e vou mostrar como é que eu corto isso no Blender, tá? Mas, de novo, isso é um processo de desenho de texturas, né? É só importante lembrar que se eu vou recortar, então eu tenho que ter uma margem entre as peças para poder ser possível cortar, né? Se eu começar a colar ou sobrepor peça, eu não posso cortar, tá? Tranquilo, pessoas? Isso está tranquilo para vocês? Vocês acham que precisa de mais alguma explicação dessa parte? Então, se precisar, perguntem. Não esquece de perguntar, não. Então, vamos lá no Blender. Eu vou abrir o Blender, Blender mais recente, tá? Eu não vou usar o Blender antigo, não. Eu quero que vocês percebam que os exemplos que eu mostrei são no Blender 2.79, tá? Eu ainda trabalho com o Blender 2.79, vou confessar, adoro ele, porque ele roda muito rápido na minha máquina. Ele roda muito, muito, muito rápido mesmo. E ele consome zero bateria. Então, uma sessão de Blender 2.79 no meu PC, e isso não é verdade para todo PC não, tá? Isso depende da placa de vídeo, da configuração. Mas nesse PC específico,
é mais de 6 horas de Blender na bateria. E se eu pegar o Blender 42, é 2 horas de bateria. Então é muita diferença. Então é tipo 3 vezes mais bateria. E no final não faz diferença, porque o FBX que chega no motor é o mesmo. Então, se eu estivesse renderizando, talvez eu sentisse diferença. O Eevee é uma coisa que tem no Blender 2.8 para frente, e atualmente o Eevee faz Ray Tracing. Se eu fosse renderizar no Eevee, faz muita diferença, tem uma qualidade muito alta. Então talvez se eu fosse fazer uma animação, eu usasse um Blender mais recente. Eu estou fazendo peças para jogo, então não importa tanto qual versão do software. Tá? Mas é só porque vocês vão sentir uma estranheza, né? Mas o processo é o mesmo, tá? A lógica é a mesma, o jeito de irrigar é o mesmo, tá? Então, eu não tive que aprender nada novo para isso. A diferença, se você estiver usando um Blender antigo, é aonde que fica o processo de importar uma imagem, tá? No Blender antigo, nos Blenders mais antigos, ele fica em import e ele vai ter a opção de importar a imagem como plano. No Blender mais recente, ele é uma adição de imagem como mesh plane. Se você adiciona uma imagem como mesh plane, ele vai adicionar já o plano com o formato certo da sua imagem, com a textura, o V aberto, tudo configurado. Então eu tenho menos trabalho. Eu não tenho que abrir o V de um plano, eu não tenho que encaixar a textura. Então, vamos aqui, Mesh Plane. Eu vou abrir a imagem da galinha mesmo, tá? Ela já tem ela pronta, então eu vou só mostrar o processo dela, tá? Então, ela chama Dona Fofocas, se alguém estiver lendo o nome. E ela é de um jogo que nunca vai ficar pronto. Ela é de um jogo que nunca vai ficar pronto. Deixa eu mostrar isso aqui rapidinho. Já que essa aula eu estou fazendo ela super extra e do jeito que eu quero, né? Eu tenho que lembrar qual desses dois arquivos que é. Eu acho que é o 3D Tests. Nunca vai ficar pronto. Mas second floor, first floor, second floor. A ela ali. Então isso é um ambiente 3D, com tudo feito com desenho e planos, tá? Tudo usando a mesma lógica de importar um mesh plane e trabalhar com conteúdo. Então aqui, ó, eu tenho um boneco de recorte usando a mesma técnica, tá? Deixa eu ligar o ciclo de caminhada dele. E aqui tem a Dona Fofocas no idle dela, né? Basicamente a mesma, né, é o mesmo conceito que a gente pode usar na Unity, né? A gente tem um espaço 3D, eu estou importando, né, o boneco aqui com as animações para poder fazer, né, tipo, jogo com o meu desenho, né? Que é uma das coisas legais de fazer. Então, deixa eu adicionar de novo aqui. Adicionar, imagem, mesh plane. E aí, uma coisa importante de adicionar o mesh plane geralmente quando a gente importa coisa no Blender, a gente não está nem aí para as configurações. Mas nesse caso eu tô. Eu quero saber qual shader que eu vou colocar. Então eu posso escolher o shader aqui, ó. Qual que é o tipo de render que ele vai ter? Qual que é o tipo de interpolação que a imagem vai ter? Qual que é o tipo de alfa que vai ter? Como é que ele vai estender os pixels? Tudo isso é coisa que vale a pena olhar na hora de importar. Por padrão, a configuração do Blender é bem boa, na verdade. Ele tem um padrão bem legal, tá? Uma coisa que é importante na hora de importar é essa transformação aqui. Então, vamos de cima para baixo, né? Quem são as minhas coisas? Shader. Como a gente trabalha com jogo, a gente não precisa preocupar tanto qual shader que a gente quer levar. Eu estou trabalhando com a Godot, se alguém já trabalhando com a Godot, o Principled é o melhor, porque ele é muito compatível. O que você configura no Principled no Blender, a Godot entende, então é quase 1 a 1, tá? É ótimo, tá? O método de render, que vai ser o método que ele vai calcular o alfa, o Blender ele tem dois métodos, que é um alfa suave e um alfa duro. O alfa duro é mais rápido, e geralmente eu prefiro ele. Né? Ele dá menos erro também com sobreposições de alfa, tá? Então ele é melhor. Você pode ligar o backface culling, que é a coisa de você esconder onde é normal não tá, né? Onde não tem normal. O tipo de interpolação,
Se você estiver fazendo pixel art, usa Closed, tá? Se não for pixel art, linear é ótimo. Não precisa mexer. A extensão é como ele vai calcular o alfa, os limites da imagem. Então, a minha imagem, ela tem tipo uma borda. O pixel da borda, ele pode ser estendido. E aí, por exemplo, se minha imagem ela acaba num pixel amarelo, esse pixel amarelo vai ser esticado para sempre. A gente tem o modo repetição, que é como a gente faz textura repetitiva tile. Então ele vai repetir a imagem. Então se eu aumentar o tamanho do meu V ou mexer no meu V, ele vai começar a repetir a imagem. E a gente tem um clipe. O clipe ele corta a imagem, então a imagem acaba. Se o seu plano aumentar, não vai aparecer nada novo. De novo, isso está adequado para mim aqui, tá? Mas é bom saber o que são essas coisas. Agora, o tamanho, ele está pedindo um tamanho absoluto de 1 metro. Então, se eu tiver vários personagens desenhados em tamanhos de arquivo diferentes, ele está falando que a imagem sempre vai chegar com 1 metro no Blender. E isso nem sempre é ideal, principalmente quando você tem elenco de personagens. Quando eu faço personagem, por exemplo, eu estou fazendo todos os meus personagens baseados naquela raposinha. Então, todas essas imagens aqui, elas têm pixels proporcionais à raposa. Então, na verdade, eu quero que ele leve em conta o tamanho da minha imagem. Eu não quero que ele faça a minha galinha com uma imagem de 1 metro, a raposa com a imagem de 1 metro, depois o senhor Valores com a imagem de 1 metro, porque eles são personagens com tamanhos diferentes. Então, eu quero que o tamanho seja relativo, na verdade. Né? E aí, eu gosto de usar pixels por unidade de Blender. E aí, eu uso o valor padrão aqui. Eu não me preocupo muito com isso, não. Né? Mas, de novo, se você trocou esse valor aqui, então para toda imagem que você vai importar, você tem que pôr o mesmo valor. Porque isso vai garantir que, se uma imagem é maior, ela vai acontecer maior também no Blender. Então ela vai respeitar o tamanho da sua imagem. Então aqui, se minha imagem tem, sei lá, tipo 10 pixels, ele vai multiplicar esses 10 pixels por 600 para fazer 6.000 unidades de Blender. Né? Aqui, qual que é o alinhamento do meu objeto? Se é X, Z, se está virando a câmera. Você pode definir o alinhamento para ele poder ficar em pé de uma vez, se você quiser aqui. Se você não fizer, não tem problema, você é só entrar no modo Edit e rotacionar. E aqui a direção de offset é quando você tem múltiplas imagens, porque eu posso importar tipo umas 200 imagens de uma vez só. Eu posso fazer todos os personagens e fazer uma seleção com todos eles e falar, traz todos de uma vez só. Isso é bem legal. Você pode montar todo o elenco num arquivo só, cada um na sua coleção, fica muito bom. Só que aí você pode pedir para ele alinhar já um do lado do outro, fazer um offset em X, que é como está configurado, mas você pode também fazer um em cima do outro, ou um atrás do outro, então você pode configurar como que ele vai alinhar múltiplas imagens. Eu estou usando só uma, então não tenho que preocupar tanto com isso. Vou importar aqui minhas imagens com o plano. Porque eu não mexi no offset, ela apareceu deitadinha, tá? Aqui, ó, eu vou rotacionar isso aqui em X, 90 graus, no modo Edit. Eu gosto de conferir o tamanho que se ficou, tá? Aqueles valores, aquelas unidades de Blender, por exemplo, por pixel, se você tem um personagem de referência, né, você vai importar com 600 e ver qual que é o tamanho, você vai às vezes ajustar e falar assim, não, eu quero tipo uma pipeline de produção aqui. Então vamos supor que eu quero meu personagem com esse personagem aqui, eu quero que ele tenha um tamanho maior, eu provavelmente vou querer descobrir qual que é o tamanho que eu quero dele aqui, né? E ver, tipo assim, tá, a minha escala aqui, ó, vamos supor que eu vou precisar de uma escala de 2 aqui, para ele ficar do tamanho que eu quero. Então quer dizer que eu preciso de colocar 1.200 unidades de Blender na hora de importar, para poder ele chegar no tamanho certo. De novo, é uma coisa que você pode ajustar tipo, na hora de importar, para não ter que ajustar manualmente. Para eu não ter que ficar pegando todos os meus personagens, vindo aqui e tendo que ajustar toda hora, né? Tipo, agora esse personagem é esse tamanho, agora esse personagem é esse tamanho. Não, não é o fim do mundo fazer isso manualmente, mas se você já tem uma pipeline de produção, você já pode mandar para uma equipe, ó, na hora de importar, são tantas unidades de Blender, né, por pixel. Aqui, ó, para não parecer que é mentira, vamos colocar a textura aqui, e vamos colocar flat.
Então, textura e flat aqui nessa setinha, para a gente ver o bonequinho. E esse bonequinho aqui, ó, ele vai ser cortado com a faca, tá? Ele vai ser cortado com a faca. Eu gosto de trazer também, vamos trazer aqui, vamos adicionar um mesh plane. Eu gosto de trazer também o layout. Para poder encaixar as peças, tá? Então, essa é uma coisa que eu gosto de fazer. Já que eu vou montar um personagem, né? Então, nada mais justo que eu deixar isso aqui, né? Eu vou puxar um pouquinho para trás aqui, ó, para poder fazer a montagem dele, ou seja, poder fazer a construção desse personagem. E aqui, ó, no modo edit, o que eu vou fazer para construir esse personagem aqui é basicamente pegar a faca mesmo, tá? Pegar a faca e cortar mesmo. Tipo assim, não tem nenhum problema você vir aqui. Eu vou cortar mais ou menos assim. Vai dar um super N-gon. Né? Basicamente, o que eu vou fazer é sair cortando as pecinhas e posicionando elas aqui. Para quem tem aflição de N-gon, né, sempre dá para depois usar o comando, eu uso o comando J aqui, né, para tipo, definir esses cortes. Meu projetor está falhando, gente, acredita, tá? Geralmente eu uso o comando J para poder fazer o ajuste dessas pecinhas, tá? Então, para poder ficar quadradinho. Eu tenho zero problema com esses cortes orgânicos, tá? Eu tenho zero problema com eles. Não dá erro, né? E, de novo, se você está cortando um personagem, você ainda consegue fazer, tipo, um rig que faz a flexibilidade, se você quiser. Você ainda pode fazer, tipo, uma cabecinha que balança diferente e tal. Mas uma coisa que eu já faço eu já crio o grupo de vértices com o nome e dou o assign. Na hora do rig, isso vai ser um adianto enorme. Eu já falo, essa é tal peça. Então, eu já corto já definindo como que é cada uma dessas peças aqui, tá? Eu não tenho nenhum problema em sair cortando essa imagem aqui 1000 vezes, tá? De novo, eu não sei qual é a aflição de cada um, né? Cada pessoa tem uma aflição diferente na vida, né? Então, tem gente que não vai querer perder o plano original, vai querer duplicar, cortar, apagar, né? Na real, eu costumo fazer, até em vez de duplicar igual eu fiz ali, eu costumo fazer isso aqui, ó. Apertar o Y, que vai separar a coisa e já vai deixar o buraco ali. Né? Porque né, eu vou limpando a imagem. E tem umas coisas que acontecem por causa do N-gon e por causa dos cortes, tem umas coisas que vão acontecer. Igual, por exemplo, essa parte aqui do casaquinho dela ficou com esse triângulo aqui, né? Novo, isso não é um problema, tá? Isso não é um problema. Isso não é para ser um problema, tá? A polícia do 3D pode bater na sua casa falando que você não pode fazer isso, não acredita nela, não. Se fizerem isso, é o crime, tá? Aqui eu estou puxando em Y. Se você quiser mudar a topologia disso, é para isso que a faca serve, gente. Se você quiser mudar a topologia, é para isso que eu tenho a faca, para isso que tem os slides, para isso que você pode apagar excesso, fazer grab aqui, né? É uma decisão de design sua. Aqui eu posso fazer mais grupos para poder balançar, tá? E aí o que acontece? O N-gon, ele é meio
pele para fazer algumas coisas de deformação, então provavelmente eu vou querer fazer uma cadeia de cortes aqui, ó. Que faça os quads aqui. Fica um pouco mais fácil de deformar com quads. Não é só isso. Quad é melhor para deformar. Né? Triângulo também é ótimo para deformar. Triângulo, tipo, é super bom para deformar. Então, se você quiser... Não, mas aquele corte que eu tinha feito aqui, eu não gostei dele. Cara, add slide. Add slide. Esse se livra do corte. Só dá um add slide, grab 2 vezes, Ctrl L, merge by distance, sumiu aquele corte do meio. Add slide é para isso mesmo. E o add slide no Blender, ele não afeta o UV, né? Por padrão. Por padrão ele não interfere no UV. Então, é só alegria. Né? Então, novo. Porque fica, nem fica mesmo. Né? Tipo, se eu vier aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele ganhou esse pedacinho de triângulo aqui que não vai servir para absolutamente nada. Né? Servir para absolutamente nada. Aqui eu tenho que lembrar da direção das coisas, né? Então tá tudo no mesmo lugar. Então eu vou fazer grab em Y aqui, né? E não, se eu quero arrumar essa topologia dessa peça aqui, né? Desse camarada aqui, só um add slide assim, merge by distance. Então, se você vai fazer bone, né? Nessas horas é bom já saber rig, porque você quer fazer, eu quero fazer o casaco dela abrindo. Então talvez eu queira fazer um bone para cada um desses pedaços. Se eu quiser fazer um bone para cada um desses pedaços, então na hora de fazer meus grupos de vértices vai ser casaco 1, casaco 2, casaco 3, ou casaco centro, casaco ponta, casaco, né, sei lá, interno, externo, né? É basicamente fazer, né, coat in, ponto left, ponto right, ponto right. Né? Então esse aqui vai ser provavelmente coat, acho que pode ser, vai desligar, mas vai voltar, gente, fica tranquilo. Coat vamos lá, coat mid, ponto L, ponto R. E aqui eu vou ter o coat out, ponto R. Né? Opa, fiz maior que R. Tá? Ponto R. Né? Então, sei lá, eu estou fazendo nomes, assign, aqui eu vou fazer coat out, assign, e aqui o coat in, assign. Então isso aqui não, se eu fizer um rig aqui com os bones, né, como eu desenhei aqui, já consigo fazer o casaco balançar, né? Ele fica flexível, né? Então, isso é legal porque eu não preciso fazer múltiplos desenhos para ter muito resultado, né? Ou seja, eu consigo realmente fazer tipo, a coisa dar uma balançadinha, né? E tremer, e às vezes fazer uma forma diferente. Vários jogos usam essas artes 2D com um rig desse jeito para dar a sensação de que o personagem não está só ilustração, né? O personagem está com um idol, com roupa flutuante. Um jogo que faz isso pra caramba, que é um exemplo bem legal disso, é o Epic Seven. Então, deixa eu vir aqui nas minhas imagens, Pictures, Epic Seven. Epic Seven, ele tem as ilustrações de personagem que acontecem em jogo, né? Que vão ter muita deformação. E tudo isso aqui é, na verdade, peça de recorte
né, todos os personagens do jogo eles são personagens de recorte. Nas ilustrações, quando você está com o personagem no menu de escolha, geralmente eles são uma ilustração com um movimento leve em alguma parte dele. Essas movimentações suaves, elas são feitas manipulando os vértices. Então é um rig feito assim. Recomendo bastante vocês darem uma olhada no Epic 7, o acabamento é bem bom. Essa documentação aqui, eu baixei essas imagens todas do site, né? Eles têm a documentação de como eles fizeram os assets lá. Né? Então eles têm ilustração de processo, né? Então você consegue ler todo o... Opa! No próprio site deles, eu baixei os arquivos, veio o HTML, mas ele não me levou para o link que eu queria, não. Mas tem os dados lá de todas as etapas do processo, né? Então, eles mostram as peças de recorte, os model sheet, né? Então, é bem interessante. Eu cliquei no HTML, eu tenho um PDF com a entrevista também. Eu salvei um PDF para poder distribuir para a galera. Então, eles falam do processo completo de criação, a divisão. A gente tem as imagens de recorte de peça deles, que é meio doente. Deixa eu ver se eu acho aqui em qual página que está. Model Sheet, aqui ó. Opa, eu dei um. Então, de novo, esse é o Atlas deles. Né? Obviamente que é bem mais complexo do que o que eu estou fazendo, né? Esse personagem ele vai ser animado em mais de um ângulo. Eles conseguem fazer o giro do personagem, né? Então é bem complexo, mas é a mesma técnica. É exatamente a mesma técnica que eu estou fazendo aqui, né? Exatamente o mesmo processo, tá? Só que eu estou fazendo bem mais simples, tá? Não, eu não vou fazer o recorte todo. Não, esse é o processo de criação de grupo de vértices, esse é o processo de elaboração. Eu preciso perguntar para as pessoas do grupo, vocês entenderam? Tá ok? Massa. Então deixa eu mostrar com o sistema de grid a diferença usando o sistema de grid, tá? Então deixa eu pedir um arquivo novo aqui. E deixa eu mostrar com o sistema de grid para vocês, tá? Novo, eu fiz esse desenho mega rápido. Eu fiz ele nos 10 minutos de intervalo que tem entre uma aula e outra, tá? Então eu não fiz um concept, eu só fiz as peças, né? E seja o que Deus quiser, tá? Então eu vou exportar isso aqui como PNG. Gente, minha caneta tá falhando aqui. Aí, ó. E eu vou importar isso aqui, ó, adicionar imagem, mesh plane, import images planes. Então, deixa eu dar um zoom aqui, tab, rotate 90 graus em X. Eu vou dar uma escala também, porque eu estou com preguiça de ficar caçando sarna. Textura, flat. E aí o que acontece? Esse Atlas aqui tem muito espaço vazio. É porque eu não fiz a coisa completa. Por exemplo, eu não fiz todas as peças de rosto, eu não fiz todas as poses de mão, eu não fiz variação de ângulo. Isso é uma coisa que vai acontecer quando a gente faz boneco 2D. Às vezes você precisa de peças de troca. Uma peça que você vai trocar uma peça pela outra. Então, provavelmente eu teria... Se eu tenho 3 expressões aqui, eu vou ter elas aqui. Se eu tenho, sei lá, 9 expressões, eu vou ter tipo um grid de 9 expressões aqui. Então, se eu vou ter várias mãos, né, eu provavelmente vou ter, às vezes vou ter mão fechada, mão aberta, mesma coisa, às vezes eu vou ter, tipo, múltiplas mãos acontecendo nesse mapa, tá? Então, por isso tem espaços vazios aqui, não deu tempo de desenhar, vocês viram o exemplo do Epic 7, um mapa completinho, ele fica todo tomado, tá? E dá para ser progressivo nesse processo, você não precisa fazer
o Atlas todo de uma vez só. Você pode ir acrescentando peças no decorrer do seu trabalho, tá? Mas aqui, ó, vamos pegar minha imagem no GIMP aqui e deixa eu mostrar o grid dela, tá? No caso dessa personagem, eu já criei o design pensando que ia cair em grid. Então eu já crio o meu conceito de personagem, quando é para fazer assim, numa folha quadriculada. Porque eu já defino quantos quadradinhos para cada peça. Antes mesmo de ir para o digital. Folha de papel, desenho na grade quadriculada, pensando assim, minha cabeça ela tem que encaixar num quadrado e o corpo tem que ser um múltiplo de quadrado. E aí essa lógica é a mesma lógica que a gente usava em pixel art na época do Nintendo 8 bits. No Nintendo 8 bits eu não podia ter mais do que 3 cores num único quadrado. Opa, cadê meu desenho aqui? Gente, eu tô com um problema aqui. Aí. Então, para fazer o Super Mario, por exemplo, no Nintendo 8 bits, o personagem ele tinha 3 cores num quadrado, e aí as outras cores acontecem em outro quadrado. Então eles tinham que pensar, tipo assim, o personagem é feito de 2 quadrados, o personagem é feito de 4 quadrados. Então já é um pensamento comum em jogo você projetar o design pensando quantos quadrados ocupam. E aqui, basicamente, eu tenho o quê? O meu quadrado mínimo é o rosto. Os outros vão ser múltiplos. Então a mão tem 2 quadrados, o braço tem 4 quadrados, o torso tem 6 quadrados. Né? Tipo, a cabeça tem 4 quadrados, o chapéu tem 6 quadrados, a saia tem 12 quadrados. Então, eu estou planejando isso, tá? Isso é planejado, isso não é acidente, tá? Então, você já desenha o personagem pensando nesses tamanhos. Facilita bastante para cortar, porque em vez de eu ter que passar a faca, eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados. Isso também não é acidente. Eu já penso que eu vou fazer um grid de 10 por 10, um grid de 20 por 10, um grid... Isso tudo é planejado. E eu ainda penso outra coisa, que nesse caso aqui eu não pensei, que é, se eu vou fazer vários personagens, a cabeça é sempre no mesmo lugar. A cabeça sempre no lugar, o cabelo no mesmo lugar, o rosto no mesmo lugar, por quê? Se eu trocar o design desse personagem, é só mudar esses pedaços de desenho, ele vai usar o mesmo rig, ele vai usar o mesmo atlas, ele vai usar a mesma estrutura. É só atualizar a textura. Dá mais trabalho planejar assim? Com certeza. Mas você ganha um tanto de vantagem depois. E aqui, ó, na hora de cortar esse personagem, de novo, o primeiro que cortar eu tenho que fazer os grupos de vértices. O segundo é só trocar a textura. Eu vou subdividir o meu modelo aqui. De novo, o Blender tem essa condição, eu já tenho os cortes laterais. Então eu estou adicionando as linhas do meio, né? Então eu estou adicionando 9 linhas para ter 10 quadrantes, tá? Então, se a gente olhar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? E aí, ó, porque isso é dessa forma, né? A montagem do meu personagem é: seleciono 4 quadrados, aperto o Y, põe na posição. Seleciono, vamos pegar esse camarada aqui, ó. Y, grab, e eu ponho na posição. É só isso que eu tenho que fazer. Bem mais ágil. Né? Eu tenho que fazer os grupos de vértices? Também tenho que fazer os grupos de vértices. Mas também vai ser o mesmo conceito. Né? Então isso aqui vai ser head. Agora, esse aqui, eu posso acrescentar corte? Posso acrescentar corte. Se eu quiser acrescentar um corte aqui para poder ter o personagem dobrando o quadril, né, em relação ao tronco, eu posso. A coisa pode deformar, tá? Então eu posso ter um corte aqui que eu posso ajustar. Eu também posso reajustar os cortes, tá? Então, eu não queria acrescentar corte, eu quero só reajustar ele. Grab 2 vezes para dar o slide. E você ajustou. Quer reduzir o número de polígono? Você pode, né? Vamos tirar esse corte aqui. Grab 2 vezes, cola no canto
dá um mesh by distance. Você consegue reduzir o número de polígonos do seu modelo. É legal ter os polígonos para deformação, né? Tem várias dessas peças aqui, ó, igual a saia, ela já tem aqui, ó, corte para deformar. Eu não preciso pensar em fazer os cortes de deformação. Eu posso, inclusive, pensar que eu tenho exatamente um corte para cada um desses blocos, um bone para cada um desses blocos. Então, deixa eu separar isso aqui, né? Estou usando a tecla Y aqui, ó. E lembrando, sempre que a gente está fazendo boneco de recorte no espaço 3D, eu tenho que ajustar aqui em Y a ordem das camadas, tá? Nessa hora, eu prefiro ir manualmente e fazer pertinho do que usar o snap, porque o snap vai me dar uns valores meio grosseiros. O que você pode fazer é configurar, né, o seu grid, né, as escalas do seu grid, para poder ter um snap menor, né, e ter uma aderência menor, mas, de novo, eu não acho que essas coisas têm que ser tratadas como uma ciência, né, que você tem que fazer tudo preciso, né, isso aqui é entretenimento, socorro, né, gente, é entretenimento, vamos fazer. Aqui, ó, se eu der uma escala negativa aqui, para espelhar esse cara, eu tenho que lembrar de inverter a normal, tá? Porque no caso de recorte, a normal realmente vai afetar, tá? E aí eu tenho aqui duas perninhas. Ah, eu dei até duplicate em vez de dar o split. Então, grab. Coisas interessantes do recorte é que essa mão ela pode ser na frente, ela pode ser atrás, mas ela não vai conseguir ser na frente e atrás a menos que eu pense no boneco em 3 dimensões. Na hora do rig, eu posso realmente tombar isso aqui, tá? Eu não tenho que animar tudo travado no eixo, não. Eu posso levar a coisa para frente, tá? A coisa ela é 2D, mas mesma coisa com a saia, né? Se eu quiser que a saia ela tenha um movimento estufado assim, eu posso, tá? Tipo, não tem, é só lembrar disso. Você está usando um eixo de profundidade, né? Se você tem dois personagens que estão um na frente do outro, esse eixo pode interferir e ele pode atravessar o personagem da frente. Mas geralmente a gente faz muito marcação igual um palco de teatro. A gente vai planejando a posição dos personagens considerando isso, né? E se a câmera for fotográfica, por exemplo, você pode ter realmente uma área distante entre os personagens que não vai parecer que tem isso, né? Então isso é uma não, é uma realidade, né? O Z no recorte ele é uma questão, né? A profundidade, mas a gente tem recurso para lidar com isso. E aqui, de novo, é uma escolha, né? Então você tem que decidir se você quer o braço por padrão na frente e aí empurrar para trás quando for necessário, ou se você quer ele por padrão atrás, né? Então eu tô achando que aqui no meu caso, para ficar mais claro o que eu estou fazendo, eu vou fazer o braço na frente e a mão na frente aqui, tá? Eu não fiz o pescoço dela. Poxa. Não, eu vou pegar um pedaço aqui do braço. E aqui, ó. Aí, ó. Cara, eu acho rápido, tá, galera? Eu acho bem rápido fazer boneco assim. Eu tô fazendo só a montagem, não tô fazendo os grupos de vértice, mas
Eu fazia um personagem completo por dia, assim, em recorte fácil na minha vida. Nos meus tempos. Nos meus tempos. Então eu fazia facinho um personagem todo dia, usando essa técnica. É... Vou pegar o chapéuzinho. Outra coisa que eu fazia, eu não faço sempre não, mas alguns personagens que eu fazia peça pra frente e costas, pra poder só flipar o personagem, usar ele de costas, porque muita peça meio que repete, tipo essa saia, ela pode ser a mesma coisa na a frente e atrás, né? Então eu fazia personagens que eu podia virar assim. O que não dá pra fazer é não dá pra gente fazer muita variação de peça para algumas coisas. Né? Então, às vezes tem que fazer o quê? A peça da visão de perfil. E aí você tem que trocar realmente as peças da visão de perfil para o personagem ficar de lado. Se o personagem gira em recorte, quer dizer que você tem uma cacetada de peça que você fica trocando na cena. Né? Você pode trocar dando escala em zero, essas coisas. Você pode, né? No caso, acho que da Unity, escala em zero não funciona bem. Mas se você dar uma escala minúscula, tipo uma escala em 0.001, e esconder tipo em algum lugar, sabe? Esconder tipo entre né, as outras peças. A gente tem uns macetes assim que a gente faz umas bibliotecas de pose para poder lidar com isso. Então, deixa eu pegar esse camarada aqui. Então, aqui tem um lacinho, né? Que super funciona se eu colocar como ele lacinho da parte de trás do vestido, né? Super funciona. É... Esse aqui eu vou colocar na frente, assim, ó. Uma outra coisa que dá para fazer também com recorte, deixa eu esconder umas peças aqui, só para... Deixa eu dar um hide aqui. Uma coisa que a gente costuma fazer é usar a deformação do rosto, fazer isso aqui para parecer que está virando para um lado e para o outro. Né? Então, a gente arreda isso aqui, ao mesmo tempo que move o sprite do rosto. Aí parece que ele está olhando para um lado e para o outro, assim. Então a gente consegue fazer um 3/4 meio roubado, assim, com o slide. Aí a gente põe tipo um bone só para isso aqui, só para fazer esse giro para lá e para cá, né? E isso funciona também, tipo, no tronco funciona um pouco, né? Então dá para fazer a sensação de que o personagem está virando de um lado para o outro sem ter mais peças, tá? Então essas deformações elas vão funcionar. Elas vão fazer. Tem um outro Zé Fight aqui que eu tô com preguiça de arrumar. Entendam-me. Tá? Tem um outro Zé Fight que tá chatinho de arrumar. Mas eu só tenho que fazer isso uma vez. Uma vez que tá feito, eu não tenho que preocupar mais não. Tá? Então vamos fazer isso aqui. Y, grab Y. Né? Vamos fazer. Vamos lá, né? Quem quiser. Eu tenho uma ideia de um jogo que eu não vou conseguir fazer, obviamente. Mas eu conto pra vocês. E pra quem estiver assistindo isso aqui. Eu queria fazer um jogo chamado Correio Elegante. Onde você joga com garotas juninas mágicas. São garotas de festa junina com poderes mágicos. Eu tenho muita vontade de fazer isso. A gente tem umas roupinhas muito legal que parece roupa de garota mágica em festa junina. Tem muita coisa que parece o universo de garota mágica em festa junina. Festa junina é um negócio que bomba aqui em Minas. É um negócio cultural nosso muito forte. Né? E se eu tivesse tempo, eu faria um jogo de garotas mágicas de festa junina. Que a missão delas é entregar os correios elegantes para fazer os casais darem certo. E apaziguar as brigas entre casais. Isso ia ser um jogo muito legal de jogar. Mas eu não vou ter o tempo de fazer esse jogo. Se um dia sair, né, vocês já sabem. Né? E nossa, ia dar
Já pensou que engraçado? Vocês têm que imaginar, gente. Essa aula vai ficar só pra vocês sabem, né? Eu não vou deixar ela tão pública assim, não. Vai ficar com o link não listado. É... Vocês têm que imaginar essas coisas, gente. Isso é tão legal. Um gringo fazendo cosplay de personagem de festa junina, que é basicamente comprar uma roupa de festa junina. Porque ele gostou do jogo e ele jogou e ele não entende muito bem o contexto. Igual a gente faz cosplay dos personagens japoneses sem entender muito o contexto. Eu acho que essa é uma retribuição muito boa, assim, porque. Né? Mas enfim, torce para eu ganhar dinheiro que eu até contrato vocês para me ajudar. Torce, porque eu facinho chamo vocês para ajudar. Pois é, eu só preciso do dinheiro e do tempo. O dinheiro, um pouco mais difícil de arrumar. Né? O tempo, a gente vai pensar a respeito. Diga. Como assim? Eu acho que eu não entendi. Acho que depende muito do conceito que você está criando o personagem. Eu acho que você acha uma coisa que vai de conceito para conceito. Porque uma coisa que a gente faz em recorte manual, a gente faz em recorte manual e funciona para caramba. A gente dobra papel em recorte manual. E a gente consegue gerar volume com isso. Tem um cara muito legal, ele chamava Bill Justice, se eu não me engano. Eu acho que chama Bill Justice. Deixa eu ver se esse é o nome deles mesmo. Bill. Aliás, tem vários caras legais. Tem um cara chamado Yuri Norstein, que é um animador russo que faz um trabalho incrível de recorte manual. Que é bem legal de ver. E eu acho que chama Bill Justice. Deixa eu ver se é isso. Eu vou estar confundido com o nome de um personagem, Bill Justice Animator. Esse cara, ele fez algumas animações de recorte na Disney, nos anos 50, que ele usa papel dobradinho para dar volume. E eu não vou lembrar qual que é o nome da animação agora, porque eu sei que está na minha pesquisa de mestrado, eu usei ela como referência. Deixa eu buscar por cutout para ver se aparece alguma coisa. Enfim, depois eu procuro, vocês vão encontrar. Depois vocês vão encontrar, tipo, coisas. A Symposium of Popular Songs. Ah, obrigado. Cartão Bril salvando. A Symposium of Popular Songs. Então, depois vocês conseguirem assistir esse filme aqui, novo, ele está usando perspectiva no recorte. Então, dentro desse conceito, ele não só está usando perspectiva, como ele está dobrando o papel, assumindo que está tudo bem dobrar o papel e assumindo que eu posso pôr volume. Esse é um recorte 3D analógico, porque esse aqui é 56, sei lá. Então não tinha computador nessa época. E aí ele usa a dobra do papel para fazer a sombra do nariz. É muito legal. É muito legal E essa animação é bem divertida também de ver, porque vai cobrindo várias canções populares. As animações são bem legais. Então, não, dependendo do conceito, sim, você pode, tipo, dobrar, virar, envergar, você pode fazer o que você quiser com esses papeizinhos, tá? Você tem muita liberdade. Por favor, tenha essa liberdade, né? Não abre a mão dela, né? Porque, tipo assim, esse bonequinho aqui, ó, eu acho vantajoso que eu não fiz os grupos de vértices, mas dá para entender que não demora tão mais com um grupo de vértices, você dobrar e ter só uma etapa de grupo de vértices. E fazer rig para essas coisas também, o rig ele é todo 2D, né? O rig ele não precisa ficar encaixando demais. Então pode ser o rig todo, tipo, na visão de frente, só definindo aonde são os pivôs de rotação. Então basicamente o que eu tenho que fazer é colocar o bone no pivô de rotação e já está pronto. Dá para fazer até, tipo,
sem rig nenhum esses bonecos em motor de jogo. Você pode animar direto, colocando vários planos e cada plano com um centro de rotação, né? Então, é possível fazer isso, né? A gente não tem essa necessidade de obrigatoriamente ter que fazer o rig. O legal do rig é que ele me dá deformação. Então, quando a gente vai num bonequinho. Deixa eu mostrar uma comparação aqui. Eu vou ter que ir pro Blender antigo, gente. Eu vou ter que ir pro Blender antigo. Não vou salvar isso. Não salvei. Oh, no, oh, no. Mas, quem sabe nas séries eu faço várias garotas juninas só para poder ter a versão finalizada disso. Mas vamos lá. Deixa eu voltar para os meus recursos. 3D Assets, Fox. Eu quero abrir esse aqui que é a raposinha. Tá? Eu quero mostrar, tipo, um exemplo aqui que é o dela, que o rabinho dela, na real, ele é feito de várias peças. Então ele não é pensado como uma coisa que deforma. Ele é um conjunto de peças, cada peça com um pivô de rotação numa das extremidades. Na hora que está mexendo, eu consigo fazer isso parecer. A gravata é a mesma coisa. Né? A gravata é cada um desses pedacinhos aqui. E dá bem mais trabalho, não dá? Do que só fazer a gravata, dividir e colocar o bone deformando. Então dá bem mais trabalho. Isso foi feito aqui com prova de conceito mesmo. Eu fiz assim com prova de conceito. Porque se eu quiser animar isso direto num motor 2D, por exemplo, no motor 2D eu também posso fazer o rig dentro do motor 2D para deformar. Só que em algum momento eu acabo invertendo a coisa da velocidade. Se eu só levar essas pecinhas e animar a rotação dela, eu consigo animar rápido no motor 2D. A Godot, graças a Deus, ela faz as duas coisas para mim. Então eu tenho a versão 2D dessa raposa animada direto dentro da Godot. Então o que está rolando aqui? Todas as minhas peças elas estão aqui na Godot, não tem rig, tem só pivô, e eu estou fazendo animação direta aqui. O que isso representou para mim? Eu não passei pelo Blender. Eu fui do GIMP direto para o Godot. Eu eliminei um software da pipeline. Isso é uma prova de conceito, tá? A gente está construindo a possibilidade de um curso de jogos 2D aqui na PUC. E isso é uma das provas de conceito sobre a possibilidade de fazer o jogo sem passar pelo Blender. Sem usar o Blender como gráfico para coisa 2D e ter as mesmas funcionalidades de rig, de animação, não sei o que lá. Então, isso é a prova de que em períodos iniciais a pessoa poderia fazer bonecos sem o rig, né? Então, animando direto as peças e fazendo tipo o ciclo aqui, né? E tendo os follows, as flexibilidades, sem precisar ter que fazer a coisa toda. Obviamente, como prova de conceito, vocês já viram que tem um Z errado aqui. Né? Então tem tem um Z aqui que eu preciso resolver. Né? Então eu tenho que pensar onde que esse Z aqui vai ajustar aqui, né? Para eu poder ter o controle desse espaço. Mas aí depois eu mexo com isso. Porque eu não tenho o Z físico, né? Aqui não existe giro de câmera, só panorâmica, né? Então é um pouco diferente do conceito do jogo que eu fiz em 3D, onde eu estou fazendo o Z físico, né? Posicionar as peças, e eu posso fazer as deformações, ou seja, eu posso, né, como no caso da Dona Fofocas aqui, né? Eu posso ter bones que deformam, né? Ou seja, bones que deformam as peças, né? Aqui eu não tenho
dobra de braço, eu tenho dobra de casaco, né? Então a deformação está aqui, ó. É uma peça inteiriça, mas que dobra, né? Eu vou ter isso também no casaco, né? Então eu consigo fazer tipo um followzinho aqui, né? Eu vou ter isso aqui também na boca da personagem. Então, para a boquinha mexer, eu estou usando Bone, né? Então eu tenho, na verdade, os cortes aqui para poder fazer a boquinha abrir e fechar, né? Então isso é tudo deformação. Não, tem que fazer o rig com Bone, que é um tempo que eu estou perdendo, mas eu recupero porque eu estou fazendo deformação de peças, então eu não estou fazendo tantas peças quanto eu faria se fosse tudo recortado, né? E, de novo, isso tudo tem a ver mais com o conceito do que você está fazendo do que com uma regra do que é melhor e pior. Então, você pode ter uma situação onde você realmente quer que tudo pareça pedaço de papel avulso, você quer tudo recortado, você não quer lidar com rig, às vezes você está lidando com um motor de jogo que é importante para você entregar o que você quer, mas ele não permite certos aspectos, né? Então a gente tem, hoje em dia, uma série de tecnologias de criação de jogo que vão ter espaços de criação diferentes. No espaço 2D da Godot, por exemplo, é bem mais trabalhoso eu rigar uma coisa 2D dentro da Godot do que eu só montar as pecinhas no espaço 2D lá. No Blender é bem rápido rigar, bem simples rigar, então eu ganho um tempo, mas eu tenho que jogar o boneco aqui no espaço 3D. Então, eu quero fazer um jogo 2D no espaço 3D, eu tenho que lidar com todos os problemas que é lidar com espaço 3D. Eu tenho que lidar com iluminação, com shader, com todas as coisas. Estou no espaço 2D, eu tenho que só me preocupar com a cor da imagem que eu estou pintando. Luz é uma coisa opcional num jogo 2D. Num jogo 3D é uma obrigação. Você tem que definir o que é luz lá. Ou você vai ter que definir que tudo é unlit, para não ter que preocupar com luz, ou você vai ter que definir que tem luz. Mas isso é uma decisão de iluminação. Definir que tudo é unlit num 3D é uma decisão de iluminação. Você tem que marcar que todos os materiais vão ter esse comportamento, né? Então, de novo, é uma decisão a mais. Mas, enfim, para os alunos que estão fazendo Rangolith, talvez os personagens deles sejam 2D, né? Então, eu tinha que, pelo menos, dar um jeito de validar, né, o trabalho deles, caso eles queiram ir por esse caminho. Alguma pergunta, pessoas? Suave? Então, beleza. Então, essa é a aula que eu gravei para vocês para validar o trabalho de vocês dentro da nossa disciplina, né? Tomara que dê certo. Então, vamos lá. Vamos